Amém. Glória a Deus. Quantos são gratos pelo amor de Deus? Quantos podem dizer que o amor de Deus te alcançou? Fala assim: o amor de Deus me alcançou. Por isso, eu sou o mais feliz aqui, de que todos os meus irmãos aqui. Agora olha para o seu irmão, a cara dele, vê se ele está feliz. Fala, irmão, fala para ele, irmão, irmã, você precisa estar feliz, porque o amor de Deus te alcançou. Amém? Você é grato por isso? Glória a Deus, estou muito feliz por estar aqui, por você estar aqui, porque o amor de Deus está aqui, porque o Espírito Santo está aqui, e a gente está nessa série que foi preparada para a gente, para Zion Global, chamada, como se chama? Radicalis. Eu gostei tanto desse nome, e você já sabe, essa série Radicalis, ela vem de uma base etimológica da palavra radix, do latim. Radix quer dizer o quê? Raiz. E muitas vezes nós não atentamos às raízes que temos, às bases que temos, e somos abalados. Não sei se você já experimentou algum momento da sua vida que faltou base. Quem faz arte marcial sabe o que eu estou falando, você precisa ter base. Se você pratica tiro, você precisa ter base. Você pratica praticamente todos os esportes, você precisa ter base. Se você tem uma empresa, essa empresa precisa ter base. Se você tem uma família, a família precisa ter base. E como estão as suas bases? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a minha raiz, a raiz da minha vida, e eu espero que você se lembre muito da raiz da sua vida. O que hoje sustenta a sua vida? O que é uma raiz que alimenta as áreas da sua vida, as decisões que você toma? Abra a sua Bíblia, esse é o texto base para essa série. A gente está, ao mesmo tempo, experimentando algo incrível do Senhor, através dessa série, em todas as Zions, no mundo inteiro. Isso foi preparado com muito carinho, muito zelo. E eu estudei esses 2 dias a respeito disso, e o Senhor falou muito comigo. E se você gosta do Senhor falando com você, fala: Senhor, pode falar. Fala que o teu servo ouve. Amém. O texto base é Colossenses 2, capítulo 2. Sei que você já leu semana passada, se você já esteve aqui. Versos 6 e 7. E diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, diga nele, enraizados e edificados nele. Então, a orientação de Paulo aos Colossenses, e eu sei que para Ribeirão Preto e para toda Zion permaneçam nele, enraizados e edificados nele. São processos, amém? Firmados na fé. Repete comigo, fé. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, como lemos a semana passada. Quem gosta de Bíblia vai amar, quem não gosta vai amar também, amém? Eu tenho certeza disso, que a Bíblia é fonte de vida para a gente. E ela diz: firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então hoje nós vamos falar sobre fé radical, não sobre fé. Talvez você saiba que você recebeu uma porção de fé no teu espírito, a fé que você recebeu quando você recebeu o Espírito Santo. Deixa eu ajustar isso aqui um pouquinho. Sou destro, então tem que ficar de cá. Você recebeu uma porção de fé quando você recebeu o Senhor. O Senhor depositou uma porção de fé, por isso que você já fazia coisas logo que recebeu o Senhor que você ainda não entendia. Mas existe algo além. Nós podemos crescer em fé, você sabia disso? Um dia os discípulos oraram por isso: Senhor, aumenta a nossa fé.
Então existe uma fé chamada fé radical, e nós devemos experimentar isso. Essa fé radical conduziu os homens e mulheres que impactaram a terra até hoje. Às vezes, nós não entendemos essas pessoas, nós consideramos elas como loucas. Talvez você conheça alguém e fale assim, esse pastor Theo Hayashi é meio louco, ele faz umas coisas que eu não acredito, mas depois de pronto, o que a gente fala? Sabia que ia dar certo. Eu canso de ouvir isso. Então, o Senhor está nos chamando para surpreender o mundo. A criação, todo mundo está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Os filhos maduros de Deus carregam uma fé radical. Amém, filhos? Então hoje eu quero te convidar para sairmos daqui num nível superior de fé, num nível superior de maturidade na fé, e que as pessoas olhem para você e falem assim, eu preciso disso que você tem. Eu não sei o que é, mas você imagina coisas, vê coisas que elas não existem e de repente elas passam a existir. E às vezes não é de repente, né? Às vezes leva um tempo. Então, quando nós pensamos em fé e raízes da fé, nós temos que trazer a ilustração da raiz. Quando nós vemos as raízes de uma árvore, essas raízes elas vão entrando na terra buscando o quê? Água e o que mais? Nutrientes, né? Então, abra sua Bíblia em Jeremias 17, 7 e 8 nós vamos ler. Enquanto você abre, eu quero te contar que Deus tem princípios, leis, bases para tudo que Ele faz. E às vezes nós não entendemos essas leis, esses princípios, e nós quebramos. Por exemplo, existe a lei da gravidade? Se eu der o passo aqui, o que vai acontecer? Não, vou andar. A fé é radical, nós vamos hoje, amém? Opa! Então, eu vou cair, porque existe uma lei, não existe? Qual a lei? Da gravidade, eu vou cair. Então, Deus estabeleceu isso e o mundo funciona bem por causa disso. Se não tivesse a lei da gravidade, a gente teria alguns problemas. Em tudo existe regra. Então, quando Deus fez, por exemplo, a árvore que nós estamos lembrando das raízes dela, Ele colocou uma lei nessa árvore, que a vida dessa árvore estava na fonte dela. Então disse Deus para a terra, produzam relva, produzam árvores que deem fruto com semente. Olha o tanto de regra que Ele está estabelecendo, princípios, para que a gente seja próspero. Então Ele disse para a terra, para produzir o quê? Plantas, árvores, relva. E se eu tirar a árvore da terra, o que acontece? Ela morre. Por quê? Porque a fonte de vida, da onde essa árvore veio, essa planta veio, é a terra. Então, a esperança de vida nela, ou todo o recurso que ela precisa, está ali. E Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem à imagem de quem? Dele. Então, as raízes do homem e da mulher estão aonde? A fonte de vida está onde? Então, quando nós nos desconectamos de Deus, mesmo que seja por meia horinha, pensando que daqui a pouco a gente vai voltar, a gente desconectou da vida. Então, as nossas raízes precisam estar aonde? Em Deus, na palavra, fala na palavra, e no Espírito. Por isso que a Zion tem como valor embasamento bíblico, porque ela quer levar você e a mim às fontes de vida, e ela também vive pelo mover do Espírito, pela vida do Espírito, pela fonte de vida que é o Espírito Santo. Então nós acreditamos no mover do Espírito, fala mover do Espírito, e no embasamento bíblico junto. Então eu tenho água e nutriente. Por isso que a palavra é alimento para a gente, e o Espírito Santo é uma fonte de água, de vida para a gente. Então hoje a gente precisa sair daqui, crendo nisso, que nós já temos tudo o que precisamos. Para a salvação você já tem, porque Jesus fez tudo o que era necessário lá na cruz, amém? E para você ter uma vida abundante, Ele está fazendo hoje, aumentando sua fé. Então,
Então, se você abriu aí em Jeremias 17, verso 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Então, onde está a fonte de confiança do homem? No Senhor. Esse homem é abençoado, é bendito. Ele é uma bênção para a sua família, ele é uma bênção para a sua igreja, ele é uma bênção para a sua cidade, cuja confiança nele está. Ele será, diga comigo, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Esse homem que confia no Senhor é como uma árvore que vai estendendo, ela está na beira de um rio e ela vai estendendo as suas raízes para a água. E ela tem nutriente, ela tem vida o tempo todo. Não temerá quando chegar o calor de Ribeirão Preto, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aqui tem tanta verdade, já está falando assim, gente, vai ter calor. Gente, vai ter seca. Gente, a gente vive por estações. O Senhor criou estações, isso é outro padrão que o Senhor criou. Mas se você está nele, as suas folhas vão continuar verdes. A sua esperança continua viva. Você acredita nas promessas e Ele vai te levar para concluí-las. Então, é com essa convicção que nós precisamos sair daqui. Como aqueles que estão plantados no Senhor. E que quando leem o Salmo 23 dizem assim, o Senhor é o meu... E aí repete comigo, não preciso de mais nada. Porque tem tudo nele. Todas as fontes estão nele que precisamos. Amém? Então é muito importante que você ative sua fé. Essa fé que já está em você, para ela crescer. E se você não tem, diga, Senhor, deposita fé em mim. Porque eu preciso restaurar a minha confiança, a minha segurança. Porque o Senhor é a única fonte de vida para mim. Amém? Então, a gente vai falar sobre 6 pontos. O primeiro ponto é crer antes de ver. Crer antes de ver. É fácil? É muito difícil. Mas se nós exercitamos, se nós começamos a experimentar, cada vez que eu preciso crer antes de ver, eu vejo Deus colocar uma base para eu pisar, um lugar para eu mudar, um recurso para eu avançar, eu começo a ativar minha fé e minha fé vai crescendo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos prosseguir de fé em fé. E aí você vai ver a glória você vai manifestar e ver a glória em glória. Então, se eu preciso crer antes de ver. Para isso, abra aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Fica aí, se você quiser pôr a sua fitinha da Bíblia no capítulo 11 de Hebreus, a gente vai voltar algumas vezes aí, depois de ler alguns textos. Hebreus 11, verso 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que não foi feito do que é visível, amém? Ele fez algo visível do invisível. O Senhor fez algo do que não existia. Algo que não podia se ver, que não existia, e de repente Ele faz acontecer. Muitas coisas Deus tem falado para mim e para você, tem dado promessas, essas promessas dizem assim, você não está vendo, você não crê, você não imagina como é, mas eu vou fazer. Isso é meio comum para alguns arquitetos, aqui tem arquitetos, não tem? O arquiteto vai construir um projeto, montar um projeto, ele monta em cima daquilo que ele está vendo? Não, ele imagina algo. Isso vale para engenheiros, e a gente está diante de tantas invenções, não sei se você viu quanta invenção esses dias foram lançadas aí pelo Elon Musk. O pessoal está gostando muito, que agora tem robô limpeza de casa, né? Tem gente que sonhou com isso, eu tenho certeza. Está pronto, está realizado, mas eu estou te falando de coisas maiores, que o mundo não pode te dar.
que o Senhor já sonhou lá atrás, que Ele planejou, estão disponíveis. Se você está entusiasmado, espantado com isso, se prepare, porque Deus vai pôr coisas mais poderosas na sua casa do que um robô. Vai fazer algo mais relevante para a sua família do que um foguete. Então receba isso como algo poderoso. A gente vê também artistas, né? Os artistas precisam compor uma música, e o que ele faz? Ele simplesmente olha para outra música e faz? Não, ele cria de algo que não existe. Abra aí sua Bíblia, mais uma vez em João agora, capítulo 20, verso 27 a 29. Evangelho de João, capítulo 20, diz assim: E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de, o que diz aí? Duvidar. Pare de duvidar. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou para Tomé: Tomé, você está me vendo aqui, eu já ressuscitei. Se precisar, se necessário for, coloca a mão aqui. Pare de duvidar. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé creu. Tomé viu. Tomé tocou, viu que era material e creu. É lindo isso, não é? E Jesus responde: Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Mais feliz é você que não viu e creu. Mais feliz, alegra mais o coração do Senhor, você que está aqui hoje e creu que o Senhor pode fazer algo que transformará a sua vida, que transformará as próximas gerações através de você, que pode transformar essa cidade se você disser sim hoje e avançar, porque tem um reino que o Senhor trouxe para cá, e esse reino, nesse reino não tem doentes, nesse reino não tem mentira, nesse reino toda a prosperidade, toda a esperança opera. Jesus um dia disse assim: se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, é chegado a vós o reino. O Senhor tem algo muito maior, que talvez a nossa condição de um país que não vive uma monarquia, nem faça sentido para a nossa cabeça. O que é um reino? O que é um rei se preocupar com que todo o seu povo vá bem? Porque o nosso rei, ele está atento a tudo que acontece com você. Nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem que ele esteja vendo. Não há uma mudança em volta de você sem que o Senhor tenha percebido e entendido que Ele vai transformar cada luta, cada situação em bênção na sua vida. O Senhor está em todos os lugares. Ele é o Rei presente, Ele é um Rei imutável. Mas Ele está buscando pessoas que realmente queiram crer nele, crer no que Ele está falando. E Ele está falando que Ele busca um povo que vai sacudir as nações. Os discípulos do Senhor fizeram isso, chegaram a Roma e eles foram reconhecidos como aqueles que sacudiram o mundo, viraram o mundo de cabeça para baixo. E o Senhor quer que você faça mais que isso. Se prepare. O que impede a gente pensar assim? Existe uma história na Bíblia que eu quero talvez conectar com esse ensino que nós recebemos do pastor Tel, que é Josué assumindo a liderança do povo de Deus, sendo o sucessor de Moisés, saindo do deserto, ou seja, de uma condição completamente diferente da que ele vai viver agora, porque ele não era o líder, e ele agora vai entrar em territórios que precisam ser tomados. Precisa de fé? Precisa de atitude? Precisa ter relacionamento com Deus, entender que promessa que Ele está trazendo? Claro, só isso, porque daí para frente Josué não entende mais nada. Mas o Senhor entende. O Senhor chamou ele para derrubar Jericó, derrubar os muros de Jericó. Então ele vira para Josué e fala assim: Josué, chama o seu exército, chama o seu povo, chama os sacerdotes, pega as trombetas, vocês vão dar voltas em volta de Jericó por 7 dias. 6 dias vocês vão dar uma volta,
E eles vão lá, todo dia, dão uma volta, e volta. E o que acontece? Segundo dia, dão uma volta, nada acontece. Abraão ficou 25 anos dando volta, e não viu a promessa. Mas a Bíblia diz que Abraão foi justificado porque creu na promessa. O Senhor está nos levando a uma condição em que não importam as circunstâncias, não importa o que não aconteceu, eu vou fazer o que Ele pediu. Então, por quê? Porque Deus sabe o que está acontecendo. Abra aí em Josué, capítulo 6. Que agora é fácil saber. Verso 1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Por que Jericó estava rigorosamente fechado? Porque o inimigo de Israel estava com medo. Porque o inimigo de Israel sabia quem vinha. Porque o inimigo de Israel sabia que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja. E o Senhor está falando isso para a gente. Eu tenho um plano para vocês. O seu inimigo já está com medo. Ele já perdeu lá na cruz. Ele já foi derrotado. Eu já tirei toda a autoridade dele. Eu recebi toda a autoridade no céu e na terra para que você creia. Eu entrego para você, igreja, essa autoridade, mas simplesmente vão e façam o quê? Discípulos. Vão e derrubem as portas do inferno. Porque eu já sei que eles estão com medo, estão fechados lá dentro correndo. A prova disso é que o Senhor diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes nós não atendemos ao chamado, ao propósito do Senhor, porque nós ficamos inseguros. Senhor, mas e o inimigo? E a gente gasta mais tempo com isso do que com a palavra do Senhor, com que as nossas raízes nos alimentam. E sim com os ventos, com barulho, com calor, que não pode te abalar, porque suas folhas continuarão verdes. Amém? Existe uma frase para a gente declarar nesse primeiro ponto. A frase é: eu confiarei em Deus para fazer a minha visão uma realidade. A visão que o Senhor deu, o plano que o Senhor deu para você. Você pode ler essa frase para mim? Eu confiarei em Deus para fazer da minha visão uma realidade. Eu preciso declarar isso com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e tomar uma decisão hoje se eu quero viver uma fé radical. Ao ponto 2 agora: obedecer mesmo sem entender. Obedecer mesmo sem entender. Lembra que eu estava falando de Josué andando, rodeando Jericó? Ele está entendendo o que está acontecendo? Não. Segundo dia, terceiro dia, ele não está entendendo nada. Abra sua Bíblia de novo em Hebreus 11, e a gente vai ver uma segunda história de um homem que creu, mesmo diante de tudo desfavorável. Hebreus 11, verso 7 diz assim: pela fé, Noé, você conhece Noé? Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. O Senhor não faz nada sem falar para os seus profetas, para os seus filhos maduros. Ele avisou Noé que algo ia acontecer que nunca tinha acontecido. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como foi isso? Nunca tinha chovido. Pensa uma situação da natureza que você nunca experimentou, nunca aconteceu na terra, e o Senhor fala: vai acontecer isso, vai chover, nunca choveu. Começa a construir uma arca. 100 anos, não são 10 anos, mas 100 anos, permaneça. Seja intencional e permaneça. Eu estou caminhando com o Senhor, lutando
para alcançar o alvo que Ele me deu há 40 anos, desde os 12 anos de idade. E durante toda essa jornada, eu vivi com muitos irmãos. E alguns irmãos, de repente, se distraem. Mas só uns 2 dias, só um fim de semana, ou o carnaval 4 dias ou 5 dias? Ninguém quer falar, né? Mas os dias lá do carnaval, não sei, da festa que a gente deixa o Senhor um pouquinho para ir resolver as coisas que a gente quer. E aí, essas pessoas normalmente voltam 1 mês depois, 2 meses depois. Sabe o que a gente sente? E isso eu não estou falando com orgulho, nem é porque isso acontece realmente. A impressão é que a pessoa está 2 anos atrás. Por quê? Porque o Senhor continuou. O Senhor fez coisas que Ele não vai fazer novamente, e essas pessoas perderam o que o Senhor está fazendo. Então, Noé está construindo uma arca, e coisas vão acontecer, e Deus vai mudar a história do mundo. Mas as pessoas ficaram para trás. E quando elas perceberam o que elas fizeram, correram atrás, abre, mas já era tarde. O Senhor tem planos para nós que daqui a pouco não dá mais para alcançar. A gente sabe que Deus é amor, nós aprendemos isso semana passada. Deus não dá amor, Deus não transfere amor, Deus não quer que a gente sinta amor, Deus é amor. E para eu viver esse amor, eu preciso viver com Ele. Não é estando longe, lembrando assim, ai, que gostoso que era o amor. Não, eu preciso ter esse relacionamento. Então, abra sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Nós, normalmente, nos afastamos do Senhor, ou por um desejo carnal, ou por ansiedade e medo. E não fazemos o que Ele pede. Em Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga, em tudo, pela oração e pelas súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu preciso estar com Ele o tempo todo. Qual é a dificuldade agora? Apresenta para Ele, com ação de graças, com as suas orações, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz que a gente não consegue conceber, não consegue imaginar, não sabe o que é isso ainda, a não ser que você já esteja experimentando. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Hoje a gente vive essa situação de tantas doenças, né, emocionais. A resposta está aqui. Não, pastor, isso é o celular. Não, não é o celular. Não, mas pastor, isso é a internet. Não, não é a internet. Pastor, é porque teve isso ou aquilo. Não, não é. Existe um lugar em que toda a paz do mundo transforma essa ansiedade, esse medo, essas questões emocionais em nada. Esse lugar é nele. Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando, vou aprender um pouco mais de Bíblia, vou aumentar minha fé. E eu sinto no meu coração de te dizer, para algumas pessoas aqui, está na hora de você dar um passo para trás, retomar o caminho que Ele te pediu, entregar toda essa ansiedade, toda essa atividade, tudo que você tem suado, tem sido difícil realizar, porque não são sonhos dele, lançar sobre ele e receber dele um fardo leve e um jugo suave, cheio de paz. E o mundo está bagunçado, está balançando, e você está em paz. Semana passada eu estive pregando numa outra igreja e um irmão me pegou no canto, pastor, você falou umas coisas aí que a gente deve ir, que os sinais nos seguirão, que acontecerá isso e aquilo, mas o senhor já deu uma olhadinha no noticiário? Eu falei, irmão, não tive tempo, mas eu sinto que você quer me contar. Conta. Não, o STF, o governo do estado, a prefeitura, a educação, e vocês já sabem, vocês devem ter lido o mesmo noticiário dele, né? E aí o que ele falou? Não tem jeito. Eu falei, irmão, eu não vejo isso,
eu não vejo nenhuma possibilidade de não ter jeito, porque não foi isso que Deus disse. Não foi isso. Para a minha vida e para a igreja não foi isso que Ele disse. Ele está preparando uma igreja vencedora. Mais que vencedora. O plano dele é diferente, completamente diferente do que você está vendo. Porque as minhas raízes estão dizendo outra coisa. Talvez o barulho em volta esteja te distraindo. E aqui em Filipenses a gente vê isso, essa ansiedade, esse medo, está nos roubando o vigor que o Senhor está nos dando. E a nossa vida vai diminuindo mesmo e sendo afetada. Quais são as garantias que Deus te deu para estar aqui, para o propósito que Ele te pediu? Deus te deu garantias? Não. O que nós temos buscado muitas vezes tem nos afastado desse plano, dessa vontade de Deus para uma fé radical e andar nos planos dele, são as garantias que nós acostumamos a ter nos nossos contratos. O Senhor não te pediu, não te chamou e não te dará um contrato. O Senhor tem uma aliança com você, de ser fiel ao plano dele e te levar até o final do plano, porque ele disse que não te abandonaria, não nos abandonaria, estaria conosco todos os dias. Se você recebe isso, diga amém. A frase desse tópico é: eu vou obedecer a Deus mesmo sem entender tudo. Você pode repetir isso? Mas repete lá de dentro, Senhor, eu vou assumir um compromisso com a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu vou obedecer a Deus mesmo sem entender tudo. Mesmo que o mundo fale assim, mas faz o que faz sentido. Não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Mesmo que pareça irracional. Ponto 3. Proclamar para depois experimentar. Volta lá em Hebreus 11. Verso 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Esse texto, ele é totalmente improvável. O povo ainda não é escravo e José já está falando a respeito da saída do povo da escravidão. Eu sei que nós temos desafios, mas o Senhor já está falando da nossa saída e do nosso reino com Ele, eterno e vida eterna. A pergunta que fica é o que o Senhor já falou individualmente para cada um de nós aqui, a respeito do futuro, a respeito dos planos dEle. Eu preciso proclamar as palavras que me foram dadas, que eu recebo através das minhas raízes, da palavra do Senhor, através das profecias que recebi, eu preciso assumi-las e declarar. Quando Josué pega o seu povo e vai em volta, andando, ele está declarando, ele já está fazendo. Pastor, o Senhor me deu uma palavra que eu iria para as nações. Quem já recebeu isso? Olha lá, 72 mãos levantadas, 73 agora. Amém. Você está numa nação, irmão, começa por aí. Comece pela sua nação, amém? Mas comece a se preparar para as nações que o Senhor te mandou. Porque de repente a gente está esperando, não, mas vai vir um irmão com uma oferta na minha vida, e depois vai vir um que vai comprar passagem, e vai vir um que vai arrumar uma casa lá na Flórida para mim. Eu sei que você pensou nisso. Não, nós estamos com a Zion Líbano quase abrindo. É lá que o Senhor está chamando gente aqui. Não ouvi um glória a Deus, gente. Quero te dizer que há poder na palavra. Quando José fala assim, eu estou vendo o êxodo do povo dele, já há poder na palavra. E tudo que você fala dentro da sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na escola, vai gerar vida ou morte. Abra aí Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com suas consequências. Quem gosta de falar, então, se você gosta de falar, tem problema falar?
Não, só escolha o que você vai dizer. Tiago 3, 9 a 12 também fala sobre a língua. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ele amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago vai comparar a língua com um freio. Ele vai comparar a língua como uma fonte de vida. Por que que nossa língua é fonte de vida? Ou de morte? Porque tudo depende de onde estou buscando a verdade que eu quero, que eu creio. Onde está a minha fé? Então, se eu me alimento das circunstâncias, se eu me alimento do que o mundo diz, as minhas palavras produzirão o quê? Morte. Mas se eu me alimento da fonte de vida, não tem como eu falar sobre morte. Não tem como um homem e uma mulher de Deus não falar e gerar esperança no outro. Pastor, mas você viu que saiu um furacão? Eu sei, mas o Senhor é maior que o universo todo. E os olhos dele estão sobre todas as coisas. E ele tem a fonte de vida é essa. Quais são as promessas do Senhor para nós? Qual é a promessa principal para a igreja? O último ato da igreja no último tempo. Ela e o Espírito dizendo: vem. Não é ela indo para o inferno, não é ela se perdendo, não é ela sendo cativa, mas é uma igreja vitoriosa. E é isso que o Senhor está chamando a Zion. E a igreja com I maiúsculo no mundo inteiro. É isso que Ele está falando para mim e para você hoje. Abra sua Bíblia também em Romanos 6. Falei para você que você ia passear. Romanos 10, verso 6. Diz assim: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos? A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. É tão sério o que dizemos que o que você declara realiza a salvação na sua vida, ou te leva para a perdição. O Senhor colocou o Filho dele para pagar toda a nossa dívida. E se você não recebeu o Senhor Jesus e entende que você quer receber, hoje é o dia. Porque o Senhor separa de dias realmente assim, estou abrindo um caminho para você. Entregando o meu Filho para que você possa usufruir e acessar o reino e o Pai eternamente. Lançar fora toda essa ansiedade que há em mim, que há em você, que há no mundo. Nele. Mas você precisa crer com o seu coração nesse Salvador e declarar com a sua boca. Olha a mudança de condição que o Senhor está propondo para mim e para você hoje. De destino, de estilo de vida, de paz. Se isso faz sentido com você, nós queremos orar por você. Se prepare, abra seu coração para receber, e você que já recebeu o Senhor, começa a declarar só palavras de vida, amém? Ponto 4, a perseverar mesmo sem sentir. Dar 6 voltas aos muros de Jericó não foi fácil. Eu quero que você imagine assim, é um líder levando pessoas, e as pessoas passam a primeira vez, nem um tijolinho mudou, segunda vez, nem um tijolinho mudou, e o que acontecia? Eles passavam,
terminavam a volta inteira e eles voltavam para o arraial. E eles chegavam na tenda, na família deles, e se reuniam com a família. E a esposa virava para o marido e falava assim: marido, como foi seu dia? E aí o marido respondia o quê? Tranquilo. O que a esposa faz nessa hora? Não, eu quero saber quem você viu, como é que estava, como é que foi, que se der a volta, me conta todos os detalhes, porque eu preciso saber. Não, esposa, eu dei a volta, não aconteceu nada, mas e os tijolos que caíram, e os inimigos foram derrubados? Não aconteceu nada. Você não quer me contar. Então teve uma crise conjugal nessa época, grave. Então precisava de fé para continuar, fazendo aquilo que Deus queria, mas que não fazia sentido. E eles continuavam voltando, no quarto dia, chegava em casa, a esposa, e aí, quantas novidades? Você não me ama. Por que vocês estão rindo? Hebreus 11, 24, diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Essa frase é muito violenta. Ele preferiu a desonra do Egito do que ter o tempo e a glória do Senhor. O Senhor está realmente nos desafiando a um grande movimento. E talvez você fale assim: pastor, mas se eu tomar essa decisão, eu tenho medo, eu estou inseguro, porque existem decisões a serem tomadas hoje aqui. Eu queria que você fosse ousado, levantasse a mão. As pessoas que sabem que precisam tomar uma decisão hoje. Amém, Deus te abençoe, porque Ele tem uma resposta para mim e para você hoje aqui. Se prepare. E a frase desse ponto a fé eu vou confiar em Deus e perseverar mesmo não tendo vontade. Mesmo não tendo vontade. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes aqui dessa mensagem. Porque você já sabe que você tem que ir, você já tem ido, você já tem experimentado, o Senhor já pôs fé em você. Mas chegou a hora de você experimentar e continuar mesmo não parecendo, não tendo vontade, não vendo nada. Mesmo sem ter vontade. Já foi na academia, a nossa vontade é chegar na academia, fazer um exercício e de repente, eu sonho com isso, mas não acontece. E o que eu tenho que fazer para acontecer? Não esse aqui, né? Os verdadeiros. Eu tenho que permanecer. O Senhor está nos desafiando, espero que você atenda esse chamado. Ponto 5, agradecer de antemão. Hebreus 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Abra aí sua Bíblia em Josué 6 também, Josué 6, verso 1 e 2. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. A circunstância não mostrava isso, a cidade estava fechada e ele não estava vendo nada. E o Senhor chamou ele para agradecer. Normalmente, os homens e mulheres de Deus, eles experimentam a promessa do Senhor quando eles têm um coração grato. Porque o coração grato te faz andar no meio da adversidade, das circunstâncias desfavoráveis, de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, e se alguém te pergunta, como está? Você vai tudo bem, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem é meu rei. Abraão experimentou a promessa dele depois que ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, que ele tinha mandado embora, porque tinha problema entre eles, manda Ló embora, e aí um dia Ló foi sequestrado, ele foi resgatar, como um pai, com um coração de pai, e o Senhor queria fazer ele pai de muitas nações. Existem promessas que eu preciso
começar a andar como elas são na minha vida, para elas acontecerem. Alguns de vocês são empresários, alguns são professores, alguns são dentistas, alguns são advogados, alguns são pais e mães. E o Senhor te levantou para ser um grande pai, uma grande mãe, um grande filho. E talvez você fale, mas isso não é importante. Quero te dizer que uma das pessoas que mais influenciam a minha vida é uma mulher que chama Susana. Ela viveu há muitos anos. E o ministério dela é gigantesco e nos atinge até hoje. Ela se chama Susana Wesley. E ela criou 2 meninos. E esses meninos balançaram o mundo com o evangelho do Senhor. A única coisa que ela fez foi criar bem seus filhos. Mas essa única coisa é tão valiosa quanto o que os seus filhos diziam. Quanto o que John Wesley fez. Então repita sempre a promessa para você mesmo que o Senhor te deu. A frase desse ponto é: eu confio que Deus será fiel e justo, e por isto eu o louvarei de antemão. Quando a gente abriu o louvor aqui, tempo de louvor, Davi falou sobre fé, sobre gratidão. Não sei se você tinha chegado ainda. Se você não chegou, você perdeu. É importante você estar aqui no começo. Valorize os começos. E na hora que ele falou, algo veio dentro de mim assim, falando assim: cada promessa que você recebeu, começa a agradecer. Agradece porque está aqui, porque você tem uma igreja, uma família. Agradece porque tem pessoas te ajudado, te cercado e ficado disponíveis para você. Agradeça porque antes de você chegar aqui, já tinha um monte de gente preparando tudo para mim e para você. E talvez eu não perceba os motivos que devo agradecer. O pai, a mãe, o filho, o irmão, que muitas vezes a gente tem algum problema. Mas o Senhor está dizendo, é hora de agradecer. E experimentar algo que é você e sua casa servindo ao Senhor. Eu desejo muito, Senhor, ver a minha casa servindo ao Senhor. Comece a agradecer. O Senhor não te trouxe aqui hoje para aumentar sua fé, para você comprar um carro novo. Mas Ele pode te dar um carro novo. Mas porque Ele quer você e sua família. Ponto 6. Confiar em Deus independente do resultado. Tem gente que torce para time independente do resultado, não é? Tem uns times aí que eu estou evitando de falar de futebol esse tempo. Mas a gente continua torcendo. Quero te dizer que não é igual a isso. É confiar que Deus é bom o tempo todo e Ele não muda. Hebreus 11, 39 a 40 diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Sabe aquela galeria de homens da fé? Nenhum recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, fala, para mim. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A gente está no processo de aperfeiçoamento e eles conosco também. É fácil confiar em Deus quando Ele faz as coisas, não faz? E a gente passa ali 10 minutos orando, Deus faz isso, e aí a gente abre um olho para ver se já fez, abre o outro, Deus não fez ainda, e a gente ora mais um pouquinho e não fez, e quando eu tenho 20 minutos de oração e Deus não fez, o que é que eu faço? Eu faço. E o Senhor está falando, não é para fazer, espera. Faça sem ver resultados o que eu estou falando. Abra sua Bíblia em Abacuque. Deixa o Espírito Santo falar com você. Hoje o Senhor levanta homens e mulheres aqui que farão história para as próximas gerações.
que receberão algo que não é seu, que não é humano, que você não podia imaginar, mas vai colocar uma ousadia, uma coragem, uma fé radical em você, que você vai falar para governos: saiam e lancem-se ao mar, e os governos sairão. Que falarão para homens maus: saiam da posição que vocês estão, e esses homens terão que sair. Que falarão: a educação da nossa cidade será modelo, e as nossas crianças estarão protegidas. Que falarão: os velhos serão cuidados, as viúvas amparadas, porque o Senhor está levantando um povo de fé. Isso já aconteceu. Jerusalém, depois da vinda do Espírito Santo, foi transformada, transtornava as cidades do lado, e eles se reuniam todos os dias de casa e partiam o pão, e ninguém tinha falta de nada. E eles eram tão generosos que os apóstolos pediram: parem de trazer as coisas, porque a gente não tem o que fazer. Esse é o modelo do governo do reino de Deus, onde ninguém tem falta de nada, mas onde existe um povo que crê poderosamente nos planos que Ele entregou. Talvez você receba uma oportunidade de ser uma pessoa influente, relevante, na internet, na TV, nos negócios. O Senhor não te colocou lá por sua causa. Não está chegando na mesa. O Senhor tem planos maiores e Ele quer te usar. Talvez o Senhor tenha te dado recursos financeiros abundantes. Talvez o Senhor tenha te dado habilidades, e Ele está dizendo hoje para mim e para você: eu quero multiplicar isso. Porque no reino de Deus, aqueles que creem recebem conforme sua capacidade, e eles vão e multiplicam, mesmo que não estejam vendo, eles sabem o que devem fazer. Abacuque 3 diz assim, verso 17: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, mesmo não sendo reconhecido, mesmo não ganhando mais, mesmo não sendo valorizado, mesmo não vendo os frutos, ainda assim, diga assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Fé radical não anda pelo que está vendo, mas pela fé no Deus que temos, fiel. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O Senhor disse que os planos dele são maiores que os teus planos. E Ele está te perguntando: você quer trocar de plano comigo? Você quer abandonar os seus planos? Mesmo que a figueira não floresça, nem que não haja fruto na vide, você vai se alegrar. Mesmo que precisemos passar por algumas estações, sendo transformados cada dia mais na imagem dele, você está disposto a isso? O Senhor colocou em mim um dom. Cada um de nós pode ter dons. A Bíblia diz para você buscar. Então eu não falo isso com orgulho, isso é algo que Ele deu, é um presente. Falou, o dom é um presente. Fala, o dom é um presente. O Senhor colocou em mim o dom da fé. O dom da fé, ele te faz ter uma fé radical. E nós mudamos nossas vidas completamente. Quem está próximo da nossa família sabe disso. Nós abandonamos carreiras. Nós entregamos uma igreja que estava no momento próspero e avançando. Nós entregamos nossa empresa. Nós estamos entregando tudo. Por quê?
Porque nós precisamos nos alegrar na promessa dele, não nas coisas que nós podemos produzir. E nessa manhã ele está dizendo assim: todo aquele que receber esse chamado, todo aquele que se alegrar mesmo em meio a tribulações, eu quero que você saiba que nem mesmo a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o inferno, nem as mídias, nem as pandemias, nem os furacões, nem mesmo o mal poderá te separar do amor dele. Nada, nem a condição que você está vivendo hoje, desafiadora. Não estou minimizando isso, mas estou dizendo que ele quer te levar num outro lugar. E se você quer receber esse dom de fé, nós vamos orar por você. E eu preciso que você fique de pé, se isso tem a ver com você. Eu quero receber, eu quero chamar os ministros aqui. Começa a declarar para o Senhor o que você quer receber dele. Nós vamos fazer isso super rápido. Você vai passar aqui no mesmo fluxo de oferta, e os ministradores vão impor as mãos e orar por você, e eu vou estar aqui, a pastora Gra também, e nós vamos transferir, abençoar vocês com o dom da fé, para que andemos como igreja, como uma fé radical, e sacudamos essa cidade. Comece a orar e agradecer ao Senhor. Vocês podem organizar, por favor? Senhor, nós oramos agora que venha o Teu Espírito poderoso sobre nós, e que ministre sobre nós o dom da fé, poderosamente. Pode vir, pode vir, pode vir. Você quer receber, pode vir. Em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. E os que esperam em ti, como águias voarão, os nossos olhos estarão nos teus. E os que confiam em ti são como montanhas
que esperam em ti, como águias voarão, os nossos olhos estarão nos teus, e os que confiam em ti são como montanhas, como rocha firme. Não nos abalaremos, 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 não nos abalaremos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti, eu me alegrarei em ti. E os que esperam em ti, como águias voarão, os nossos olhos estarão nos teus. E os que confiam em ti são como montanhas, como rocha firme, não nos abalaremos. E os que esperam em ti, como águias voarão, os nossos olhos estarão nos teus. E os que confiam em ti são como montanhas, como rocha firme, não nos abalaremos, 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 não nos abalaremos.
Amém. Continue orando. Você que ainda não recebeu, se prepare para receber. O Senhor tem ativado coisas novas entre nós. A fé traz sempre coisas novas, coisas que nós não pensamos e não imaginamos. Mas eu sinto no meu coração algumas pessoas com dificuldades. Eu vejo assim, sabe, como Josué na última volta, que não aconteceu nada, nem um tijolinho mexeu. E você falando assim: Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Essa é a palavra, mais uma vez tentando, mais uma vez buscando. Eu não sei se você acompanhou Fórmula 1, por exemplo. Quando chega no final, na última volta, parece escrito assim: última volta. Essa é a volta mais esperada, que todos os olhos ficam atentos, todos os mecânicos, todos os técnicos, toda a televisão, todas as pessoas que estão assistindo, esperando a última volta. E é isso que eu sinto que nós estamos fazendo aqui, dando a última volta. A volta de fé, aquela em que nós não vimos nada, nós já estamos passando há muito tempo um câncer, ou um desafio financeiro que nós não estamos vendo solução, e o Senhor está falando: dá mais uma volta. E começa a gritar e agradecer, porque eu vou derrubar todas as muralhas que até hoje Mas dê a última volta, dê mais uma volta, permaneça. Um dia Pedro estava diante do Senhor e ele falou assim: Senhor, se você me der uma palavra, eu vou andar sobre as águas. Se o Senhor me der uma palavra, eu não posso andar sobre as águas, mas sobre a sua palavra eu posso andar. Então começa a declarar: Senhor, eu vou obedecer agora, eu vou receber essa oração, e eu vou andar sobre as suas palavras, porque elas são fonte de vida para mim. É nela que eu estou colocando as minhas raízes hoje, e eu assumo um compromisso de buscar a tua palavra em cada decisão que eu vou tomar. Se isso é verdade, fala para ele: eu assumo isso, mas eu vou dar a última volta, Senhor. Então vem, Senhor Deus, vem, Espírito Santo, e quebra agora toda a resistência, toda a fortaleza mental que há em cada um dos meus irmãos aqui, e que teu Espírito, o Espírito da palavra, leve eles a um nível que eles não experimentaram. Faça eles andar sobre a tua palavra, sobre o teu poder, sobre os teus planos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Começa a declarar. Ele me chama.